Olá, vamos agora então o nosso segundo vídeo, hoje falando sobre a doutrina da remissão dos pecados. A doutrina da remissão dos pecados é um pilar central da fé católica, representando a infinita misericórdia de Deus, que através do sacrifício de Jesus Cristo oferece à humanidade a possibilidade de reconciliação e restauração da comunhão com Ele. Esse vídeo, né, que eu fiz aqui, preparei aqui para vocês, explora o desenvolvimento e a compreensão deste tema fundamental que faz parte do nosso credo apostólico. Eu preparei ele com base nas Sagradas Escrituras, na sabedoria dos santos padres da Igreja, ou seja, na patrística, no ensinamento oficial do magistério e na síntese também da doutrina do catecismo da Igreja Católica. É isso que você vai ver nesse vídeo. Preparei uma apresentação PowerPoint para facilitar também para vocês, eu acho que ajuda, né, bastante na compreensão. Vamos lá então. Primeiro de tudo, vamos ver o significado. O que significa remissão dos pecados? A remissão dos pecados, a palavra remissão, ela vem do latim, a palavra se escreve remissio, que significa o quê? Significa perdão, libertação, anulação da culpa. No contexto do credo, se refere ao ato de Deus perdoar os pecados cometidos pelo ser humano, estabelecendo desta forma a comunhão com ele. O Catecismo da Igreja Católica ensina: a remissão dos pecados foi obtida por Cristo pelo preço do seu sangue e é concedida a nós através do batismo e pelos demais sacramentos. Vocês podem consultar isso no Catecismo da Igreja Católica, número 976. Catecismo da Igreja Católica, número 976. A base bíblica para a remissão dos pecados, ela é encontrada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a Sagrada Escritura, ela vai revelar a história da salvação, na qual o perdão de Deus para os homens é também sempre uma constante. No Antigo Testamento, a noção de pecado como ofensa a Deus e uma ruptura da aliança, ela é bem clara. A remissão dos pecados, ela estava intimamente ligada ao sistema de sacrifícios, de rituais, como são descritos no livro do Levítico. Vocês podem consultar o livro todo, dar uma lida boa, vale a pena, tá? Vocês vão compreender bem essa noção. E o sacrifício dos animais simbolizava, então, o arrependimento do pecador e o desejo que ele tinha de reparar aquele pecado, aquela ofensa feita. O sacrifício dos animais no Antigo Testamento prefigurava o sacrifício divino que estava por vir. O profeta Miqueias, ele vai expressar a esperança neste perdão absoluto que Deus viria a dar. Ele vai registrar em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, ele vai registrar assim: ele voltará a ter compaixão de nós, calcará aos pés as nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Vou repetir o que diz Miqueias no capítulo 7, versículo 19. Ele voltará a ter compaixão de nós, calcará aos pés as nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados.
Mas nós também podemos ver a respeito do perdão, né, e da remissão dos pecados em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Salmo 103, 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto afasta de nós as nossas transgressões. Mas a respeito da remissão dos pecados, nós também vamos encontrar no Novo Testamento. No Novo Testamento, a remissão vai encontrar o seu cumprimento em plenitude em Jesus Cristo. Ele não apenas vai pregar o perdão, mas ele vai realizar com toda a autoridade divina. Marcos, capítulo 2, versículo 5. Filho, teus pecados estão perdoados. O próprio Jesus, cujo nome significa Deus salva, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. O ápice do perdão divino é o sacrifício de Jesus na cruz. São Paulo ensina que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das faltas, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. O sangue de Cristo derramado por toda a humanidade é o preço do resgate que nos liberta da escravidão do pecado. Após a ressurreição, Cristo confia então à sua igreja a continuidade desta missão de reconciliação. Ele vai soprar sobre os apóstolos e vai dizer: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. João, capítulo 20, versículos 22 ao 23. Este poder, conhecido como o poder das chaves, é a base bíblica para o sacramento da reconciliação, que nós conhecemos como a confissão, né, ou o sacramento da penitência. Mateus 26, Mateus capítulo 26, versículo 28, vai dizer assim: Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós para a remissão dos pecados. Ainda nós temos em Atos, capítulo 2, como eu citei ali, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para o perdão dos vossos pecados. Na Bíblia está registrado, as palavras exatas são: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Cristo é, portanto, a única fonte do perdão. Mas nós precisamos então agora compreender o que diziam os nossos primeiros pais, a patrística. O que a patrística nos diz a respeito da remissão dos pecados. Essa compreensão é bastante importante para nós. Bom, nos primeiros séculos da igreja, a igreja, né, os nossos pais aí, eles procuraram aprofundar a compreensão do perdão concedido por Cristo. Os padres da igreja são unânimes em afirmar que o batismo é o primeiro e o principal sacramento para a remissão dos pecados. Tanto o pecado original quanto todos os outros pecados pessoais cometidos antes de receber o batismo. Então, no momento em que a pessoa é batizada, ela tem o perdão do pecado original e de todos os demais pecados que ela possa ter cometido até aquele momento. Contudo, os padres da igreja, mergulhando neste assunto,
Eles percebem o quê? Que a realidade da fragilidade humana e dos pecados cometidos após o batismo, porque batizar não é um antídoto que vai nos impedir de cometer mais nenhum pecado. Então, devido à nossa fragilidade, nós continuamos pecando, né? A nossa concupiscência, nós continuamos pecando, tá certo? Devido a essa fragilidade, da nossa natureza humana e do pecado cometido após o batismo, levou então a igreja a articular uma prática de penitência. A igreja primitiva, então, guiada pelo Espírito Santo, entendeu e estruturou a prática do perdão para a fragilidade humana, mesmo após a graça do batismo. Santo Agostinho de Hipona, que viveu nos anos 354 ao ano 430, nos seus sermões, frequentemente ele abordava a necessidade contínua do perdão. O homem tem necessidade, o homem e a mulher, né, tem necessidade contínua de perdão. Ele então ensinava que a oração do Pai Nosso é uma petição diária de perdão, mas que está condicionada à nossa própria condição, disposição de perdoar. O Pai perdoa se eu perdoo. Isso é o que ensinava Santo Agostinho. Se tu não perdoa, como é que tu quer que Deus te perdoe? Tem um sermão dele, sermão 56, ele nesse perdão ele vai dizer, Pai, perdoa e eu perdoo. Não perdoaste porque te voltas contra ti mesmo, não eu. Para os pecados graves, cometidos então após o batismo, os padres se referiram então ao sacramento da penitência, como que o sacramento da penitência, então, fosse o quê? Fosse uma segunda tábua de salvação. É a nossa segunda tábua. Depois do nosso naufrágio, nós perdemos a graça do batismo, porque nós pecamos. É um verdadeiro naufrágio, né? Eles comparavam dessa maneira. Então, nós teríamos uma segunda tábua de salvação, que era, no caso, a confissão. Catecismo da Igreja Católica, número 1446, cita Tertuliano, ele cita Tertuliano, falando, né, com esta frase aí que eu acabei de falar, que é a segunda tábua de salvação é a confissão. Este processo penitencial, embora tenha variado muito em sua forma disciplinar ao longo da história, o sacramento, a forma, né, de conduzir a penitência, a reconciliação, ela variou bastante. Nos primeiros tempos, você confessava praticamente uma vez no ano. Haviam penitências que tu recebia que era para o resto da vida. Era, né, com o tempo as coisas foram, podemos dizer, melhorando para nós, né? Que hoje nós podemos confessar aí todo dia, se quisermos. Mas então esse processo foi mudando, né? Foi tendo alguns ajustes, mas sempre se manteve a estrutura fundamental, que é a contrição, a confissão da culpa. No caso, no princípio era o bispo. Hoje você pode fazer ao bispo, claro, naturalmente, mas a qualquer presbítero, qualquer padre. E sempre há o cumprimento de uma satisfação ou de uma penitência para reparar aquele mal cometido, tá certo? Então, basicamente isso: contrição, confissão da culpa e cumprimento de um ato de reparação, por assim dizer. Bom, agora o que diz o magistério da Igreja? O ensinamento do magistério da Igreja vai nos ensinar o quê? Porque o magistério é a autoridade do ensino da Igreja. Esse magistério ele interveio ao longo dos séculos para proteger e esclarecer a doutrina da remissão dos pecados
especialmente em momentos da nossa história em que houveram muitas controvérsias acerca da remissão dos pecados. No ano de 1545, 1563, vale a gente ressaltar, Concílio de Trento. Nesse concílio, em resposta à reforma protestante, se definiu dogmaticamente a natureza do sacramento da penitência. Então, se alguém te pergunta quando foi definido, foi definido, o dogma foi definido no Concílio de Trento em resposta à reforma protestante. Na sessão número 14 do ano de 1551, o concílio decretou o seguinte: se alguém disser que a penitência na Igreja Católica não é verdadeira e propriamente um sacramento instituído por Cristo, nosso Senhor, para reconciliar os fiéis com Deus, quantas vezes caiam em pecado depois do batismo, seja anátema. Portanto, é um dogma, nós precisamos crer. Cânon 1 sobre o sacramento da penitência, tá certo? Então, não tem como a gente duvidar do sacramento da penitência. Trento afirmou que a contrição, a confissão auricular, né, falada, tu tem que falar, a confissão auricular íntegra dos pecados mortais e a satisfação, ou seja, a penitência, são atos do penitente que constituem a quase matéria do sacramento, tá? Vou repetir. Trento, nesse concílio, afirmou que a contrição, a confissão auricular íntegra dos pecados mortais e a satisfação, penitência, são os atos do penitente que constituem a quase matéria do sacramento. E que a absolvição dada pelo sacerdote, validamente ordenado, é a forma do sacramento que opera a reconciliação em nome de Cristo. Tá certo? Bom, papas mais recentes aqui, eu até coloquei a foto dele aí, Papa João Paulo II, gosto muito de citar ele. Papa João Paulo II tem uma carta, uma exortação apostólica, Reconciliatio et Penitentia, de 1984. Ele reafirma a importância central desse sacramento, chamando esse sacramento da reconciliação como caminho de conversão e cura, essencial para a vida do cristão. Resumidamente, então, o Concílio de Trento vai afirmar que a justificação não consiste apenas na remissão dos pecados, mas também na santificação e renovação interior do homem. Tá certo? Bom, dimensão eclesial da remissão dos pecados. O pecado, ele fere a comunhão da igreja. O perdão, ele é dado através da igreja. O sacerdote age na pessoa de Cristo. A remissão dos pecados não é apenas algo entre Deus e a pessoa, mas é dentro da igreja. Ela acontece na igreja. Todo pecado, qualquer que seja, vai ferir a comunhão eclesial. Todo perdão é dado por Cristo. Através de quem? Através da igreja. Através da igreja. Especialmente pelo ministério dos sacerdotes. Aí a dimensão eclesial da remissão dos pecados. Bom, dentro dessa comunhão eclesial, dessa dimensão eclesial, eu quero citar ainda o que diz o Catecismo da Igreja Católica acerca da remissão dos pecados. Creio na remissão dos pecados. Bom, o que diz? A síntese do Catecismo da Igreja Católica
vai dizer que a Igreja Católica oferece uma síntese clara e abrangente de toda a tradição acerca da remissão. O artigo 10 do Credo, creio na remissão dos pecados, explica: a fonte do perdão foi ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, Cristo ressuscitado lhe transmitiu seu próprio poder divino de perdoar os pecados. Catecismo da Igreja Católica, 976. Quando alguém te perguntar, uai, mas como assim o padre tem poder de perdoar os pecados? Só quem tem poder de perdoar os pecados é Deus? Não. No momento em que Cristo dá o Espírito Santo aos apóstolos, ele lhe transmite a sua autoridade, seu poder. Logo, ele dá o poder a eles para perdoar os pecados. Isso é bem claro. O primeiro sacramento, o do perdão, o batismo, é o primeiro e o principal sacramento do perdão dos pecados, sem dúvida nenhuma, porque nos une a Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pela nossa justificação. Isso também vai estar no Catecismo da Igreja Católica, número 977. Aqui no slide vocês estão vendo, é SIC 976 e 979. Pode ler os três que vocês vão ver isso que eu estou passando para vocês aqui. O poder das chaves vai vir, então, no 982. No 982 vai dizer que a igreja recebeu o poder das chaves para perdoar todos os pecados sem exceção. Cristo, que morreu por todos os homens, quer que a sua igreja seja as portas do perdão estejam nela sempre aberta, e todo aquele que se afasta do pecado. Cristo, que morreu por todos os homens, quer que na sua igreja as portas estejam sempre abertas a todo aquele que se afasta do pecado. Catecismo da Igreja Católica 982. O pecado, meus queridos, não ofende apenas a Deus, mas também fere a igreja. Isso que eu falei antes de tudo, da dimensão eclesial. Grava bem, o pecado não ofende somente a Deus, mas ele fere a igreja. A remissão dos pecados restaura a comunhão tanto com Deus quanto com o corpo de Cristo, que é a igreja. No número 979, o catecismo vai reforçar: não há pecado, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Ela pode perdoar todo e qualquer pecado. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Sacramento, fundamentos, né? Agora do sacrifício de Cristo é o grande fundamento da remissão dos pecados, tá? O sacrifício de Jesus. Toda remissão dos pecados ele tem uma única fonte, que é o mistério da paixão, mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Em Cristo nós temos a redenção e a remissão de todos os nossos pecados, Colossenses 1,14, tá certo? O perdão é fruto do seu amor total. O primeiro grande perdão que nós recebemos, né, como nós já falamos anteriormente, é o batismo, que perdoa todo o nosso pecado original, pessoal, e restaura a vida na graça, né? Depois do batismo, nós temos a nossa segunda tábua de salvação, que é a penitência. Lembra Tertuliano, não esquece. Segunda tábua de salvação, confissão. Quando pecamos, depois do batismo, nós temos o sacramento da penitência deixado por Cristo, com o poder de ligar e desligar. Mateus 18, 18. Só gravar. Mas nós ainda temos a remissão parcial ou total da pena através das indulgências. A indulgência, como que eu vou explicar para vocês? O perdão do pecado, ele
se tem o perdão do pecado, mas o pecado ele tem consequências. E para que nós possamos pagar, né, zerar essas consequências, a igreja então nos concede as indulgências. As indulgências elas nos aplicam para nós os méritos de Cristo e dos santos, para a remissão da pena temporal. Esse assunto sobre as indulgências eu já vou esclarecer já em seguida para vocês, mas antes eu quero que você grave bem duas coisas. Primeiro de tudo, quero que você grave bem batismo. O que que o batismo faz? O batismo é porta de entrada na fé, o batismo perdoa o pecado original e todos os pecados pessoais cometidos até aquele momento. O batismo é recebido uma única vez na vida, não existe dois batismos, é um só batismo, e nós, através do batismo, renascemos como filhos de Deus, tá? Gravou? Remissão dos pecados original e os pecados cometidos até o momento do batismo, é pelo batismo que nós temos a remissão, zera, não sobra nada, não sobra culpa, não sobra nada para pagar, zera tudo, zerado, 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 zerado. Né? Se eu recebesse o batismo nesse momento, em seguida eu viesse a óbito, eu iria diretamente para o céu, porque tinha acabado de receber o batismo, zerado todos os meus pecados, certo? Não sobra nada para pagar, batismo. Porém, devido à fragilidade humana, após o batismo, nós continuamos pecando, temos os nossos pecados pessoais. Então, como que se dá a reconciliação após o batismo? Se dá através do sacramento da reconciliação ou sacramento da penitência. Então, para esses pecados, após o batismo, nós temos este sacramento que nos reconcilia com Deus e a Igreja. Ele também é fonte de cura e de paz. O sacramento da reconciliação, diferente do sacramento do batismo, pode ser recebido muitas vezes. Porém, o sacramento da reconciliação exige reparação, exige satisfação. Eu preciso falar os meus pecados, todos, os pecados meus mortais, eu preciso confessar para o padre e eu tenho que dar uma satisfação sobre esses pecados, uma reparação. Bom, agora vamos então explicar melhor para vocês o que significa essa reparação dos pecados, essa satisfação dos pecados que nós fazemos no momento da confissão. Vê aí, grava bem. A reparação é um ato do pecador arrependido. É a parte da penitência que vai buscar consertar o mal que foi feito. Depois que a culpa do pecado é perdoada na confissão, a justiça de Deus exige que o dano feito seja reparado. Não basta dizer assim, nossa, quebrei aquela tua xícara, foi sem querer. Eu tenho que reparar, eu tenho que colar aquela xícara, eu tenho que te dar uma xícara nova, por exemplo. Entende o que eu estou falando? Então, eu preciso reparar, não basta eu pedir desculpa, eu preciso repor, eu preciso reparar. Quais são as principais características da reparação? Primeiro, é um ato pessoal do fiel. Geralmente, a penitência o próprio sacerdote impõe no momento da confissão, né? Isso é né? De lei, como a gente diz, né? De confessa o pecado, o sacerdote já te impõe a penitência e você tem que cumprir essa penitência. Essa penitência ela visa remediar o dano causado pelo pecado. Porém, tem um detalhe aí. Dependendo do pecado, é preciso restituir. Por exemplo, se eu cometi um dano ao próximo, eu roubei, a reparação é devolver o bem roubado. É restaurar a boa fama da pessoa. Se eu falei mal de alguém, eu difamei alguém, eu tenho que reparar a boa fama dessa pessoa. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, 1549. Vocês têm uma ideia. Se eu cometo um dano a mim mesmo ou à ordem de Deus,
esse pecado vai enfraquecer a minha alma e vai criar uma desordem. A reparação aqui vai ser o quê? Vai ser oração, jejum, esmola, obra de caridade, que nos ajudam a reordenar as coisas para Deus, a curar as feridas que o pecado deixou. Tá certo? A natureza da reparação é uma ação de justiça e penitência. É o fazer a nossa parte para demonstrar a sinceridade do nosso arrependimento e reequilibrar dessa forma a balança. Quando a gente faz algo, né, de grave contra alguém, a gente costuma o quê? Costuma reparar, costuma fazer um agrado, né? Quando a gente faz uma arte, quando ele é criança, né? Fazia uma arte em casa e que desagradava o pai, desagradava a mãe. O que que a gente fazia depois? Ficava todo bonzinho, né? Arrumava a cozinha, lavava a roupa, limpava a casa, fazia um doce, a gente dava um jeito de agradar, né? É mais ou menos a mesma coisa que a gente pensa em fazer com Deus, quando a gente paga a penitência, tá? Mas isso é só assim, né? Brincando para que consiga entender um pouquinho melhor a questão da satisfação da reparação, tá certo? E vai brincando e vai aprendendo, né? Mas é só que, além disso, eu ainda há pouco falei a respeito de indulgência, né? Tem mais a questão, você vê como é complexo a remissão dos pecados, né? Olha quanta coisa, que uma coisa vai puxando a outra, né? Quando a gente puxa a reparação, logo vem indulgência, porque daí vem a situação, pô, mas daí indulgência plenária, onde é que entra nessa história toda? Se eu já confessei, já tive o perdão dos meus pecados, onde é que entra essa questão de indulgência, o que que é isso? Bom, é, vou tentar explicar de uma maneira, né, que eu vou tentar o melhor meu, né, para tentar explicar para vocês. Espero que vocês compreendam. Se não compreenderem, se eu não conseguir me explicar direito, vocês podem perguntar à vontade e eu tento explicar de uma maneira melhor, né, dentro daquilo que eu tiver possibilidade. Mas vamos lá. O que que significa, então, essa indulgência? A indulgência não é perdão de pecados, já que eu quero dizer isso bem claro. O perdão dos pecados você recebe lá na confissão. Você confessa, o padre vai dizer: os teus pecados estão perdoados, eu perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O padre tem lá a fórmula certinha do que ele fala. É lá, tu tem. Mas é, aí você paga uma penitência, uma satisfação para esse perdão ser consumado. Porém, não basta o perdão do pecado. Você tem o perdão do pecado, mas você tem uma pena temporal para pagar. Entende? Que normalmente você vai pagar onde? Vai pagar no purgatório, essa pena temporal. A indulgência, ela vai servir para você pagar essa pena temporal devida pelo teu pecado. Porque a pena temporal, ela permanece mesmo depois do pecado ter sido perdoado. O pecado foi perdoado, mas você tem uma dívida para pagar. Essa dívida não é paga com a penitência que o padre dá. Entende? Aí o padre vai lá e diz: não, reza um rosário por esses pecados que você fez. Aquele pecado, aquela oração é só para restabelecer a vida na graça, tá? Mas não vai apagar a pena temporal. A pena temporal você vai pagar de outra maneira, né? Ou você vai pagar ela lá no purgatório, ou você vai pagar com atos de reparação aqui nessa terra, ou com indulgências que a igreja concede, que podem ser plenária, né? Paga toda a pena temporal, ou parcial, que paga uma parte, né? Dessa pena temporal. Né? É crucial diferenciar essas duas consequências do pecado, diferenciar a culpa e a pena. A confissão dos pecados, o sacramento da reconciliação, elimina a culpa, mas não elimina a pena. A pena fica para ser paga. A culpa é a ofensa a Deus, a ruptura da comunhão com Ele. A culpa de um pecado mortal nos separa da graça de Deus. A culpa de um pecado mortal nos envia
para o inferno se morrermos com ela. Então, quando nós confessamos, nós restabelecemos a vida na graça. Nós restabelecemos a nossa condição que nós tínhamos quando nós estávamos batizados. Porém, quando nós batizamos, porém, fica a, a pena devida por aquele pecado. E como que eu vou remover, então, esta pena? Essa pena eu vou remover através de uma reparação dos pecados, que é o que o Jesus pede, obras de reparação, né? O apostolado, a oração faz muita reparação, né? Então eu posso fazer isso através de reparação ou através das indulgências, as obras indulgenciadas, né? Todo pecado, então, grava bem, mesmo depois de perdoado, causa uma desordem na alma e no mundo. Ele deixa uma ferida que precisa ser curada e purificada. Essa necessidade de cura e reparação é chamada, então, de pena temporal. Pode ser removida? Pode, com orações, com penitências, com obras de caridade, com sofrimentos aceitos com paciência, de forma mais especial, ela pode ser removida através das indulgências. Então, eu posso oferecer extra, além daquela penitência que o padre me deu. Eu posso oferecer outras orações, tem orações maravilhosas de Santa Brígida, por exemplo, tem uma série, tá? Com várias promessas anexas. Você pode oferecer oração, você pode oferecer horas de adoração, você pode oferecer obras de caridade, tá? Tem muita coisa que você pode oferecer em reparação dos pecados, né? Mortificações, uma série de coisas que você pode oferecer, né? Atos de amor você pode oferecer, mas a forma mais especial são as indulgências. Se a purificação de todas as nossas penas temporais não for completada enquanto nós estamos nesta vida, a doutrina católica, então, vai nos ensinar que nós vamos fazer, né, essa purificação vai acontecer, então, no purgatório. Ou nós pagamos aqui, ou nós pagamos no purgatório, mas nós temos que pagar a pena temporal. Tá entendida essa parte? Vamos então à aplicação prática para viver essa verdade de fé, é a remissão dos pecados. Como que eu faço? Primeiro, confiança absoluta na misericórdia. Nunca se afastar de Deus por medo ou por desespero. Frequentar o máximo o sacramento da penitência, confessar-se sempre. Fez um pecado mortal, corre e confessa. Segundo, reparação. Unir-se a Cristo no amor e nas boas obras, as obras de caridade em especial. Perdoar os outros, não se esqueça, se você não perdoa, você também não vai receber o perdão. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não dará o seu perdão. Mateus 6:12. Tá certo? Concluindo então, a remissão dos pecados é um dom gratuito do amor infinito de Deus. Não é um direito, mas é uma graça que deve ser acolhida com um coração humilde. Exige de nós uma resposta: fé, conversão, desejo de mudança. É uma jornada constante de retorno à casa do Pai misericordioso. A doutrina da remissão dos pecados não é sobre medo, mas sobre a alegria de saber que sempre podemos voltar para Deus que nos espera de braços abertos como um bom Pai. Espero ter podido esclarecer um pouco mais a respeito da remissão dos pecados e vamos à nossa atividade agora da próxima semana, que é
nós cremos na Igreja Católica, se eu não me engano, esse é o tema da próxima semana, tá certo? Fique com Deus, que viva Jesus nos nossos corações.